noite a todos. É um prazer realmente estar aqui para falar. Hoje vamos falar sobre valores e éticas morais. Por que falar sobre esse assunto? Porque esse é um assunto que, na verdade, é lição de vida. Ele serve para tudo. E aonde que a gente aprende esses valores? A gente aprende com a nossa família. Ou seja, e eles se aplicam em qualquer situação da nossa vida. Nós vamos aplicar os valores éticos e morais. Por quê? Eles são uma lição, são mais que conselhos. Eles são a estrela que deve nos guiar. Ou seja, eles ajudam nós no nosso dia a dia e quando a gente não está bem, eles também vão guiar a nossa existência. Porque quando tu tem o valor da ética e o valor moral, independente da situação, tu sempre vai estar bem guiado. Porque é isso que rege a nossa vida em sociedade. E isso, lá no Instituto Aparício Renner, a gente preza muito pela ética e pela moral, e pelos bons costumes, porque são através da ética e da moral que a nossa vida deve funcionar. Eu não vou falar de todos os valores éticos e nem de todos os morais. Não teria tempo suficiente, poderia dividir em 2, 3 programas, mas ficaria um pouco maçante. O que eu vou falar são dos que eu considero mais importantes e que a gente deve aplicar no nosso dia a dia, independente da situação. Eu quero começar com justiça, que deve ser o norte da nossa moral. O que é justiça? A justiça nós podemos aplicar sempre no nosso dia a dia. Ela independe de cenário. Quando nós não aplicamos a justiça, nós estamos dando uma moral que não é justa. Ou seja, quando eu estou sozinho, é que eu realmente provo que eu uso a justiça. E eu posso aqui dar vários exemplos de como a gente deve aplicar a justiça. E um corriqueiro que a grande maioria pega e quando não tem ninguém fiscalizando, não faz. E os valores éticos e morais nós devemos aplicar independente de ter alguém fiscalizando ou de não ter. E o exemplo que eu quero dar, que é um exemplo corriqueiro, é a questão do trânsito. No trânsito, quando tem alguém fiscalizando, como é que eu me porto? Mudou a situação, não tem ninguém fiscalizando, não tem policial, não tem câmera,
não tem ninguém, como é que eu me porto no trânsito? E o trânsito é um excelente exemplo, porque ele praticamente mostra como é que está o nosso valor de justiça. E ele vai tanto do motorista quanto do pedestre. Eu, como pedestre, eu respeito a questão do trânsito, e daí eu puxo para o exemplo de como pedestre, porque no sinal vermelho eu obedeço ele ou não obedeço? Quando eu estou na função ali, na condição de pedestre, quando é para mim atravessar a rua, eu atravesso ela na faixa de segurança ou eu atravesso em qualquer lugar? Porque eu falo do pedestre porque o pedestre, via de regra, embora o Código de Trânsito fala e reza que tem punição para o pedestre, eu nunca vi nenhum policial, nenhuma autoridade de trânsito aplicar uma notificação ao pedestre. E o pedestre, muitas vezes, ele reclama do condutor, mas quando ele está na função, na condição de pedestre, ele também não cumpre as normas de trânsito. Então, eu tenho na condição de pedestre, eu sou justo, ou eu quero para os outros, mas eu não quero para mim. E o senso de justiça é eu querer tudo o que eu quero para mim, para os meus familiares, para os meus amigos e no relacionamento em geral. Por isso que eu trouxe essa questão relacionada à justiça no trânsito. Porque é muito fácil eu dizer que eu quero a justiça, mas quando eu estou na função, eu na verdade não quero. Eu quero para os outros, mas não quero para mim. E a questão da justiça, ela vai independer do cenário. Eu estou falando agora do cenário do trânsito, mas eu posso falar no cenário do ambiente familiar, posso falar no cenário do ambiente do relacionamento dentro da minha empresa ou da empresa que eu trabalho, e daí eu faço o questionamento. Como é que é esse meu senso de justiça perante os outros? Porque eu tenho que querer aquilo para mim, o que eu quero para os demais que estão envolvidos. Porque nós todos vivemos em um ambiente social. Então, quando uma regra é para mim, quando um valor moral ou ético é para mim, ele é para todos. E essa questão, ou eu tenho, ou eu não tenho. Acredito que consegui explicar bem essa questão do senso de justiça. Porque no trânsito, ele é um exemplo mais claro e que todos entendem, porque ou tu é pedestre
ou tu é o condutor do veículo. Coragem. Outro valor que eu quero falar é coragem. O que é ser corajoso? É desafiar meus próprios medos e enfrentar os nossos medos e desafios. Eles podem ser grandes ou podem ser pequenos. Porque o medo, para mim, é diferente do que é para outra pessoa. Porque eu não tenho como avaliar de uma pessoa para outra. E o medo, ele pode estar tanto nas pequenas coisas, quanto num grande fato. Eu já relatei em programas anteriores que um dos meus grandes medos era falar em público, falar para uma câmera. Hoje eu já enfrentei esse medo e vi que o bicho, que o monstro, ele não era tão horrível quanto parecia num primeiro momento. Mas não foi fácil superar esse medo. E nós só vamos enfrentar ele através de ter a coragem no dia a dia e ir nos testando. Claro que não vai ficar bom imediatamente. Nós vamos precisar ir dando pequenos passinhos para superar o medo, para ter coragem de enfrentar uma câmera, para enfrentar uma pessoa que de repente a gente nunca falou e eu tenho que ir falar com aquela pessoa. Será que eu tenho a coragem? E daí dentro do seu local de trabalho, quando você é chamado para uma reunião e é dada a oportunidade para você expor uma ideia, você tem coragem de apresentar essa ideia, apresentar na reunião perante um diretor da empresa ou perante os outros chefes. Eu tenho essa coragem, por isso que eu estou falando. E esses valores nós devemos ter e aplicar ele no nosso dia a dia. São temas que, às vezes, a gente não consegue expressar. Tem medo, não tem medo. Depende do quê? Sempre vai depender de qual situação está se apresentando naquele momento para mim mostrar a coragem. É claro que tem medos que é bom nós, seres humanos, ter. E um deles, eu também gosto de exemplificar, e para ficar bem claro, por exemplo, eu estou em um prédio de 3, 4 andares, eu não vou pular daqui de cima lá para baixo. Porque, com certeza, eu vou me machucar. Vai causar uma lesão. Posso até morrer. Mas é um medo real. E o medo real nós devemos ter. Porque isso faz parte do ser humano. Mas eu, numa reunião, expor a minha ideia, isso eu não preciso ter medo. Na verdade, eu não devo ter medo de apresentar. Falar em público, a mesma coisa. Nas primeiras vezes a gente vai ficar com o medo de falar, o medo de se expressar, porque é normal do ser humano. E isso
muitas vezes foi tolhido lá na nossa infância, quando a gente estava com nossos pais, com nossos cuidadores, eles falavam: criança não tem vez. Hoje, graças às mudanças, hoje já é normal as crianças poderem falar onde tem adulto. Mas, tempos atrás, isso não era uma regra. Criança não poderia estar e falar aonde estivesse adulto. E isso cria-se um trauma que a pessoa depois vai ter medo de falar perante outras pessoas. E o bom disso tudo é que todos os dias nós temos a oportunidade para praticar atos de coragem. Todos os dias vai aparecer alguma oportunidade de tu demonstrar coragem. Aqui eu estou falando de coragem das coisas que são fáceis, que todo mundo está fazendo, e eu, pela minha personalidade, não quero fazer por medo de errar ou por algum outro tipo de medo. Tem muitas pessoas que também têm um medo de estar num ambiente fechado. Por exemplo, não gostam de usar um elevador, porque elas sentem fobia de estar num local que está ali fechado. Então, esse não é um medo que vai causar danos físicos à pessoa. Um outro exemplo que eu posso dar é eu ter medo de atravessar, digamos, um pontilhão que tenha num riacho. Se todo mundo está passando por aquele pontilhão, por que eu não vou poder passar? E esses medos, muitos devem estar dizendo: eu não tenho. Claro, a grande maioria não tem, mas e a parcela que tem? Por que eu vou julgar aquele medo? O que eu devo fazer com a pessoa que tem medo? Mostrar para ela que o medo dela, ela adquiriu em alguma fase da vida dela, mas que ela pode superar esse medo usando a coragem que todo ser humano tem. Porque tem muitas pessoas que têm coragem para muitas coisas e para outras não tem. Então eu não posso julgar nenhuma pessoa pelos medos, e sim ajudar ela, auxiliar ela a vencer aquele medo, aquele trauma. Então passamos já pela justiça, pela questão da justiça e pela coragem. E esses medos, geralmente, como que a gente adquire? Como eu já falei, é através da família e através dos colegas quando eu sofro o famoso bullying, as brincadeiras que os colegas de trabalho fazem ou na própria escola, nesses locais, aquele defeito nosso que mais se salienta gera o apelido. E quando tu não dá bola para o apelido, ele não pega. Caso contrário, quando a gente fica bravo, o apelido pega.
E o apelido, ele geralmente é o quê? Pejorativo. Ou seja, é para tentar diminuir a pessoa. Portanto, se você não gosta de apelidos, não dê apelidos para os outros. Incentive. Se a pessoa tem alguma qualidade que é negativa, olhe quantas qualidades, quantos valores éticos e morais essa pessoa tem. E destaque essas qualidades morais e éticas que essa mesma pessoa tem. Porque todos nós temos qualidades boas e outras nem tanto, mas todos temos a condição de mudar. Outra qualidade que eu quero destacar aqui é a integridade, que ela é caminhando com a fala. Significa viver de acordo com os seus princípios e valores, mesmo quando ninguém está mesmo quando ninguém está observando. Ou seja, é aquele mesmo valor que eu tenho com o senso de justiça. Eu ser íntegro é mesmo quando ninguém está me olhando, eu fazer aquilo que é certo. Eu não preciso de ninguém me fiscalizando para mim ser honesto, para mim ser íntegro. E aqui eu dou um exemplo que corriqueiramente acontece. Ou seja, quando você vai num local comprar qualquer tipo de produto e a pessoa que está ali no caixa, ela se engana com o troco. O que você faz? Mostra para a pessoa que ela te deu o troco a mais ou só cobra quando a pessoa se enganou? Geralmente, vemos que as pessoas só cobram quando a outra se enganou, que tu está sendo prejudicado. Mas quando ela está se logrando, porque eu não ser íntegro e devolver. E o universo, ele nos testa. Eu digo que é o universo ou Deus. Ele geralmente nos testa através desses pequenos exemplos para ver se eu realmente sigo os valores éticos e morais. Volta e meia me acontece essas situações. Só que eu aprendi que não vale a pena ganhar, às vezes, pouca coisa ali e mais ali na frente tu vai perder. O ser íntegro é devolver na hora. Por quê? Ali mostra que nós somos íntegros, que nós somos honestos e que nós agimos com o senso de justiça. E outro detalhe que aqui é muito importante também destacar é que se eu marquei alguma coisa, algum compromisso com alguém, é eu honrar aquele compromisso. Conheço
muitas pessoas que marcam compromisso e acabam furando. Ou seja, elas não têm essa integridade, elas não se preocupam. Tu marcou um compromisso com ela, certamente deixou de fazer outras coisas, outros compromissos que você tinha com outras pessoas para estar com aquela pessoa. Ou, digamos, marquei um almoço. A pessoa marcou comigo que ia lá no meu instituto. E eu me preparei, vamos fazer um churrasco. Peguei, me preparei, comprei a carne, comprei a alimentação para que a pessoa fosse. E o que acontece? Ela acaba não aparecendo. Que integridade, que confiança eu vou ter nessa pessoa quando ela marcar outro tipo de compromisso? Não vou ter, certamente. Não vou ter. Por quê? Hoje, na nossa sociedade moderna, é muito fácil se ocorrer um imprevisto, eu pegar e avisar a outra pessoa, surgiu um imprevisto de última hora aqui, eu não vou conseguir honrar o compromisso que nós havíamos marcado. Isto mostra se eu sou íntegro ou se eu não sou íntegro. A maioria de nós, muitas vezes, aí eu não vou, simplesmente eu não vou. E daí acaba não indo. Se tu não quer ir, se por algum motivo tu não quer ir, seja honesto com a outra pessoa e diga, não, nessa data eu não consigo ir. Já dê os motivos, eu já tenho um outro compromisso. Mas não cria a expectativa na outra pessoa. Essa seria a integridade, né? Caminhando junto com a fala, né? Ou tu é íntegro ou tu não é. Aí é através daquilo que tu fala e daquilo que nós nos expressamos. Outro valor ético e moral é a questão da honra. A honra, ela é o nosso espelho interno. Ou seja, é a nossa essência. É a nossa existência. Então, a honra nossa, ou nós temos ela, ou não temos. É ser verdadeiro nós mesmos. Porque, para mim mesmo, eu não consigo mentir. Ninguém consegue mentir para si mesmo. Então, a honra, ela está relacionada com as minhas atitudes. Como é que eu sou verdadeiro comigo mesmo? Como é que eu vejo essa questão de me aceitar e aceitar a responsabilidade das minhas ações e as consequências que eu vou ter? Tudo em parte integral. E como que eu aplico isso, essa lição para nós? É viver de forma autêntica, assumindo a responsabilidade. Ou seja, através das escolhas que nós fizemos. A nossa vida, ela sempre vai ser baseada nas nossas escolhas. Eu poderia ter escolhido uma outra, mas eu escolhi, nas segundas-feiras, estar aqui
falando para o mundo sobre o autodesenvolvimento pessoal. Quando eu assumo o compromisso, eu devo honrar esse compromisso. Eu devo vir aqui e fazer. Isso é ter honra e ser o espelho interno de mim mesmo. Eu não posso ter assumido esse compromisso com os telespectadores, com o pastor Adilson, e hoje, lá pelas 4 horas da tarde, eu simplesmente resolveria, hoje eu não vou ir, tá frio, hoje eu não vou lá fazer o programa. Isso eu estaria burlando quantos preceitos éticos e morais? Vários. Não teria senso de justiça, não teria a integridade e muito menos teria a honra. Porque a honra é tu honrar aquilo que tu assumiu para fazer. E essa é uma forma que nós devemos priorizar. Pode surgir imprevisto? Claro que pode, mas daí plenamente justificado. Nós nunca podemos, de inopino, não fazermos aquilo que nós tínhamos agendado para fazer. Por quê? Nós temos que manter a nossa dignidade e a nossa autoimagem. É essa autoimagem que nós queremos. Qual a autoimagem que eu quero ter de mim? Eu quero ser aquela pessoa que cumpre com as obrigações, ou eu quero ser aquela pessoa que ninguém pode confiar? Por que alguém se destaca perante os outros? Quando uma pessoa se destaca, eu não posso ter inveja, ciúmes dela. Basta fazer o que aquela pessoa faz. De honrar os compromissos, de ser digno, de ter a honra, de ter a coragem. Mesmo que apareça outro problema, não, eu já tenho compromisso. Eu devo informar, não, eu tenho compromisso naquele horário. Aquele horário é isto que eu vou fazer e eu vou fazer isso. Lealdade, dever de lealdade, que também é o chamado da responsabilidade. Eu tenho que ter um profundo senso de dever. Essa lição, ela convida a cumprir as nossas responsabilidades e manter nossa palavra. Então, aqui vocês podem fazer uma análise de que um vai intercalando com o outro, é como uma engrenagem. Um vai dependendo do outro. Então, essa responsabilidade que eu assumo perante as demais pessoas, eu devo honrar. E essa palavra, ela faz com que nós cumprir a nossa palavra, seja tanto no ambiente da família, no trabalho, com os amigos ou com a comunidade. Quando tu assume um compromisso com a tua família, digamos que eu marquei com a minha família que no fim de semana nós iríamos sair. Íamos para determinado local. Mas passou a semana, eu chego no fim de semana e não honro o compromisso que, digamos,
Vou dar um exemplo bem simples que todo mundo entenda. Digamos que nós temos marcado para ir até um parque na cidade. E chega no dia, eu não honro esse compromisso com a minha família. Como eu quero que a minha família honre os compromissos se eu não estou sendo o exemplo? Tudo aquilo que eu quero para mim, eu devo querer para as demais pessoas. Então, se eu assumir o compromisso com a pessoa, eu devo, mesmo que seja com a minha família, eu devo cumprir. Pode surgir imprevisto? Como eu já falei, pode, mas daí é plenamente justificado. Digamos que a família tinha marcado um compromisso de ir no parque. E chega várias pessoas para visitar antes de eu sair. É claro que eu tenho duas opções. Levo todo mundo para o parque, que eu acredito que é uma boa saída também, convida todo mundo para ir, ou todo mundo fica em casa. Só que se eu ficar em casa, eu devo explicar, dar a satisfação, no caso, para a minha família, por que a gente não está saindo. Ou seja, nesse contexto, apareceu um outro fato que fez com que eu não cumprisse com o meu dever de lealdade, aquilo que eu havia assumido, mas teve a justificativa. Quando eu não assumo essa responsabilidade, não faço aquilo, eu estou errado. Então eu não vou ter mais a confiabilidade. Então, a confiabilidade, ela também ela vale como qualquer virtude no contexto ou em qualquer tempo. Eu tenho que ter essa responsabilidade, esse dever, essa lealdade para com todos. Sabedoria. Essa é uma das coisas, um dos valores que eu mais admiro. Porque a sabedoria é tu estar em constante aprendizado. Conheço muitas pessoas que quando tu vai falar um determinado assunto, a pessoa de imediato já diz, eu já sei isso. E daí eu pergunto, qual o resultado que tu tem na tua vida? Se tu sabe, mas não está aplicando na tua vida, então tu não sabe. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, quando eu aprendo alguma coisa, faço algum curso e digo que sei, aplica. E o aplicar é fazer como deve ser feito. Por que as famílias hoje têm tanta dificuldade, têm tanta separação? Por quê? Um não respeita o outro, não tem a sabedoria de respeitar aquele espaço que é do outro, entender o outro. Mas ela me fez tal coisa. Mas e como é que você trata? Qual a sabedoria que tu usa para tratar a outra pessoa? Então, a sabedoria, ela é a busca pela excelência.
Ou seja, é eu sempre procurar dar o meu melhor, dar o meu 100%. Às vezes o meu 100% não vai satisfazer a outra pessoa. Normal. Mas eu devo priorizar isso aí. Procurar aprender e aplicar. E isso, essa lição, ela ensina que a educação e a aprendizado, ela não deve estar sempre ser limitada, no caso. Porque isso é ilimitado. Nós sempre vamos ser alunos e professores. Para alguém tu vai ser mestre e para outro tu vai ser um eterno aprendiz. Então, a aprendizagem, ela nunca deve ser limitante. Nós devemos sempre nos esforçar para aprender. E aquilo que nós aprendemos, nós devemos aplicar. Ou seja, o aprendizado quer dizer o quê? Crescimento e nos aprimorar. Sempre nós podemos melhorar. Mesmo aquelas pessoas que dizem, mas eu já sei. Tá? E quais são os resultados na tua vida? E isso em qualquer área da vida. Pode ser tanto nos relacionamentos com a minha família, com meus amigos, com meus colegas de trabalho, ou na área da saúde. Eu sei que eu devo ter melhores hábitos alimentares, sei que tem que ir na academia, mas eu vou na academia, eu faço a minha caminhada, eu faço as minhas atividades físicas. Quanto tempo eu dedico para fazer isso aí? Mas eu estou cansado, trabalhei, mas não está aplicando, não está cuidando do teu tempo. Porque o nosso corpo é o nosso templo. Jesus Cristo já falava isso, que o nosso corpo é o teu templo. Então, se tu ama o teu templo, como é que tu cuida do teu templo? Tu tem a sabedoria de eliminar aqueles vícios que te causam prejuízo para a tua saúde. Eu sei que o refrigerante, ele prejudica a minha saúde. Com que frequência eu tomo o refrigerante? Se eu quero ser saudável, eu devo priorizar. Não adianta eu saber e não estar aplicando na minha vida. E o autodesenvolvimento, ele me trouxe essa clareza. Eu era uma pessoa que tomava refrigerante, principalmente Coca-Cola, não preciso esconder. Eu tomava em torno de 2 litros de Coca-Cola por dia. O que eu fiz? Depois que eu aprendi que a Coca-Cola prejudica a minha saúde, o que eu fiz? Parei de tomar. Não tenho necessidade, eu não nasci tomando Coca-Cola. E assim vale para qualquer tipo de refrigerante. Hoje, o que eu tomo é água. A água é muito bom. Nosso corpo precisa de água. Ele é feito de 90% a 70% de água. Em torno de 70% de água, não posso afirmar quanto por cento, mas é em torno de 70%. Outro vício que eu tinha, que me prejudicava, é comer chocolate. Chocolate, eu comia uma barra de chocolate à noite. Sabendo que isso me prejudicava, eu consegui
eliminar. Hoje eu posso ter chocolate em casa e eu não compro. Agora, tem algumas coisas, alguns itens, na verdade não é coisa, alguns itens, que se eu tiver em casa, eu não resisto. E quando eu estou no mercado, eu posso resistir só uma vez. Depois que está em casa, a tentação está ali todos os dias. Então, o que eu faço? É muito mais fácil eu resistir quando eu estou lá no mercado do que quando ele está em casa. E eu digo qual que é uma das comidas, uma das guloseimas que eu não posso ter na minha casa. É o sorvete. O sorvete, se eu tiver em casa, eu vou resistir 1, 2, 3, 4 dias, mas depois eu vou acabar comendo sorvete. Então, o que eu faço? Eu não compro. Isso é ter a sabedoria. Saber que aquilo me prejudica e eu não vou fazer aquilo. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Estou dando o exemplo da saúde, porque o refrigerante, o chocolate, o sorvete, ele não vai me causar um mal imediato, mas o tempo vai fazer com que ele me cause. E a maioria das pessoas pegam e dizem o seguinte: mas não me faz mal. Claro, ele não vai fazer mal de hoje para amanhã. Ele vai levar o tempo. E quando tu estiver doente, tu respeitou o teu tempo? Tu teve a sabedoria? Tu sabia que não podia fazer. Tu fez. É uma opção. E essa nossa opção de vida é que nós devemos cuidar. Então, se eu sei que um hábito está me prejudicando, por que eu vou fazer? Se uma alimentação me prejudica, por que eu vou fazer? E se eu estou no meu serviço, eu sei que eu devo me aprimorar para subir dentro da empresa, por que eu não faço? Eu vou ser promovido porque eu sou bonito, porque eu tenho os olhos castanhos, porque eu uso óculos. Não, eu vou subir dentro de uma empresa se eu provar que eu sou bom. E esse ser bom é através do estudo, é através do aprendizado constante. E não eu achar que é pelos meus lindos olhos castanhos eu vou ser promovido. Não, tu não vai ser promovido por isso. Eu tenho que ter a sabedoria que se eu quero, eu tenho que ser o melhor entre os demais funcionários. Eu tenho que mostrar o interesse, ter essa sabedoria e aplicar no meu dia a dia, porque não adianta eu fazer um dia e os outros dias eu não ter esse destaque. Então, eu tenho que explorar as minhas qualidades, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de melhor. Então, isso eu devo todos os dias, mas todos os dias mesmo, fazer e aplicar no meu dia a dia. Outro valor que eu quero destacar aqui é a questão do respeito. O respeito é eu ter a capacidade e a consideração com os sentimentos das outras pessoas. Quando eu sei que ela deve estar com algum problema, eu tenho que saber respeitar as demais pessoas. Então, eu tenho que ter respeito
com as diferenças. Porque o que é bonito no mundo, eu sempre brinco, é as diferenças. Já pensou se todo mundo fosse igual? Que saco que seria? Cada um. Aqui eu não falo de beleza física. A beleza física, para mim, é muito relativo. O que eu acho bonito, muitas pessoas podem não achar bonito. Então, a beleza ela é relativa. Mas todos nós temos um tipo de beleza, um tipo de encantamento. E é isso que faz a gente saber essa diferença aí. Isso faz com que nós temos essa diferença entre respeitar as diferenças. E as formas de viver e de pensar. Eu penso de uma forma, o outro pensa de outra forma. Cada um de nós pensa de uma forma diferente. O grande Criador, ele foi tão bom com nós que fez com que todos nós tivéssemos esse encantamento de ser um diferente do outro, de um pensar de forma diferente, de eu valorizar uma coisa que o outro não valoriza. E nos colocou todos juntos para nós aprender a conviver junto, respeitando, porque se eu respeito o outro vai me respeitar. Quando eu não respeito, é claro que o outro não vai me respeitar. Por quê? Então, nós devemos respeito com todas as demais pessoas. E o respeito aqui, ele também está ligado às nossas regras sociais que nós temos. As regras, elas são determinadas pela sociedade. Ou seja, a sociedade, ela é cheia de regras. E se eu quero viver em paz, em harmonia com as demais pessoas, eu devo obedecer às regras. Eu iniciei lá no início falando sobre as regras do trânsito, tanto do pedestre quanto do condutor. E aqui, no respeito, é a mesma coisa. Como é que alguém quer o respeito se ela não respeita as outras pessoas? Então, na nossa sociedade, ela é cheia de regras. Para nós convivermos de forma harmônica, nós devemos respeitar. E esse limite ele é tão tênue, né? Ele vai, o meu direito, ele vai até onde começa o direito da outra pessoa. É fácil de responder. E quando eu quero ter isso aí, primeiro eu devo ser o exemplo, para depois eu exigir de mim e das outras pessoas. Então, tanto para seguir quanto para ser seguido, eu devo garantir essa ordem, esse legado de ter respeito com todas as diferenças. E isso vale tanto da criança quanto para a pessoa com mais idade. Nós devemos sempre saber esses limites. Não é porque a pessoa não tem tanta mobilidade que ela não mereça ser respeitada de igual. Então, nós vivemos numa sociedade e formamos uma ligação entre todos. Então, eu preciso das outras pessoas, assim como as outras pessoas precisam de mim. Não existe, eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos das outras pessoas. Eu só estou aqui nesse programa falando porque tem as outras pessoas para escutar e para mim aprender com elas e elas aprenderem comigo.
As perguntas, eu não sei como é que a gente pode fazer para ser questionados aqui. Vou falar agora um pouco também do meu instituto, que já está encerrando o horário, passa tão rápido o tempo. Aqui parece que eu recém comecei e já está acabando. Então, quem quiser visitar o Instituto Aparício Reder, é só entrar em contato pelo WhatsApp 51996364834. Quem quiser ir lá fazer a visita, agenda por esse número. As minhas redes sociais, que eu convido a todos a me seguirem. No Instagram é @Instituto Aparício Renner, é tudo junto. E o YouTube também. E no Face também é o mesmo endereço. Então, eu estou lá, é só para ir lá, tem que marcar agendar um horário, e tá tudo, os meus contatos, caso não ache, é só procurar nas redes sociais, que lá vai estar o meu WhatsApp e vai estar os meus outros contatos também. É só procurar lá na bio. Atendo também, fazendo terapias de barra de axis e outras terapias. Também faço análise de personalidade. Isso tudo através dos meus contatos na bio. Caso alguém se interesse em ir lá conhecer o local, convido, porque é um local junto à natureza, que está disposto a poucos quilômetros do centro de Taquara, saindo do litoral, no caso, pega a 474, depois a 239, e é antes de chegar na cidade, no bairro, no distrito Rio da Ilha, que fica localizado o Instituto. Então, convido a todos os telespectadores que quiserem conhecer lá o local. A obra já está em fase final, mas dá para ir lá curtir um fim de semana, um sábado, um domingo, ou mesmo durante a semana, e é um local bem aconchegante, e eu terei o privilégio de receber cada um de vocês. Minha gratidão e até a próxima segunda-feira.